Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado pelo seu coração aberto e obrigado pela sua continuidade em estar aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Essa frequência, essa assiduidade, ela faz uma diferença essencial na nossa vida. Eu te agradeço por você estar nessa jornada junto com todos os que se reúnem aqui e junto comigo. Te convido, se inscreve aqui no canal, depois de se inscrever, ativa o sininho das notificações. Clica no sininho que está do lado do botão inscreva-se e aí você ativa a opção todas, porque aí o conteúdo avisa diretamente no seu celular, perdão, o YouTube avisa diretamente no seu celular sempre que nós tivermos conteúdo aqui no canal. Eu te convido também a deixar um like nesse vídeo. O like faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então, se tem sido bênção para você, quando você deixa um like, tu transformas o YouTube num missionário. Ele espalha para outras pessoas que vão chegar aqui e vão igualmente serem abençoadas por essa mensagem. Hoje eu quero comentar com vocês um texto que está em Isaías capítulo 61. Abre aí comigo, Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3. Isaías 61, versículos 1 a 3. Isaías, que é considerado um dos profetas maiores, e trazendo um esclarecimento, uma curiosidade sobre isso, os profetas maiores não significam que eles foram maiores em importância, mas maiores por terem uma produção textual maior. Então, Isaías, Jeremias tiveram uma produção textual maior, são exemplos de profetas maiores. Já outros profetas que foram tão importantes quanto, porém tiveram uma produção literária menor, como Joel, que é considerado o João Batista do Antigo Testamento, ele, por ter uma produção literária menor, é categorizado como um profeta menor. Mas isso fala do tamanho da produção literária do profeta e não necessariamente da importância dele, tá bom? Isaías 61, já fica aí a dica de discipulado que nós temos lá na Lírio e uma curiosidade especial para quem gosta de estudar a Bíblia. Isaías 61, versículos 1 ao 3, olha o que diz. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, e em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Eu acabei de ler aqui na nova versão transformadora, uma versão bem atual. Se você tem uma Bíblia em outra linguagem, pode ser que a leitura esteja um pouco diferente, mas são apenas sinônimos, o significado do texto é absolutamente o mesmo. E eu quero me ater ao final do versículo 3, que diz que Deus, em sua justiça, nos fará como grandes carvalhos que ele plantou para a sua glória. Que texto maravilhoso! Deus nos fazendo como um carvalho que foi plantado para a glória dele. Eu desejo que você entenda isso, sabe? Que a sua vida ela foi plantada, era como uma árvore plantada para a glória de Deus. Ah, Tiago, mas você não conhece minha família, você não sabe de onde eu vim. Talvez você venha de um histórico familiar de abusos, de tragédia, de confusão. Talvez você sequer tenha chegado a conhecer ou conviver com seus pais. Pode ser que tenha alguém aqui que já tenha crescido direto no orfanato, ou cresceu nas ruas, ou em alguma situação familiar muito complicada, numa condição, muitas vezes uma condição familiar até boa, mas uma condição financeira muito delicada, com muitas restrições. E talvez você olhe assim e pense, não é possível que Deus escreveu minha história desse jeito. Mas meu irmão, minha irmã, acredite que Deus, ele plantou a nossa história para a glória dele. E pode ter certeza que se você seguir a palavra de Deus, se você seguir os mandamentos do Mestre Jesus, uma hora as peças da sua vida vão se encaixar e você vai perceber mais nitidamente a glória de Deus em todos os seus passos. E é interessante como o profeta ele usa a expressão
carvalhos de justiça, né? Seremos como carvalhos de justiça plantados para a glória de Deus. Isso me chamou a atenção em determinado momento e eu fui estudar sobre essa árvore, o carvalho, que é uma árvore com características muito interessantes. Existem algumas plantas na Bíblia que são utilizadas, por exemplo, a figueira, ela é muito utilizada como símbolo da nação de Israel. Nós temos o famoso exemplo onde Jesus, ele seca, ele amaldiçoa a figueira e a figueira imediatamente seca. E tem muitas aplicações daquele texto. Nós ouvimos falar também muito do vinhedo, da videira, né, que é um pé de uva que vai servir para a formação do vinho. E existem muitas aplicações também nessa planta. O carvalho é uma das plantas com aplicação bíblica e com aplicação profética. E existem algumas características bem interessantes no carvalho. Primeiro, o carvalho tem como uma característica marcante a sua durabilidade. A durabilidade do carvalho. Ela é uma árvore que pode viver mais de 1000 anos. E o que é que nós aprendemos com isso? É que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa de uma saúde de longo prazo, sabe? É muito comum alguém que esteja com um problema muito grande e em auxílio a este problema, essa pessoa procura uma igreja, um culto, um mentor espiritual, e ela até busca Deus enquanto está com aquele problema. Quando resolve o problema, ela esquece de Deus, ela esquece de ler a palavra, ela esquece de orar, de buscar, de ter um relacionamento saudável com Deus, né? E a gente sabe que esse tipo de relação com Deus pode até resolver um problema momentâneo ou não, mas isso não é saudável para nós. Deus tem muito mais para nós, entende? Não nos cabe ir a Deus apenas para resolver um problema. Deus, ele é alguém para nós nos relacionarmos por inteiro. Então, essa durabilidade, ela fala sobre uma constância espiritual. E eu quero profetizar, declarar isso sobre a sua vida, que você, em nome de Jesus, vai parar de ser inconstante e vai ser constante para a glória de Deus. Vai buscar o Senhor dia após dia. Inclusive, uma das razões do nosso devocional ser diário aqui é dar esse suporte, esse auxílio para pessoas que não têm esse ritmo espiritual poderem, né, como eu brinquei no primeiro devocional, vai pegar no tranco. E teve até alguém que me escreveu esses dias falando: Thiago, muito obrigado, porque como você falou, eu estou assistindo os devocionais, estou pegando no tranco, que eu estou precisando mesmo. Mas glória a Deus. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos ter durabilidade no nosso relacionamento com Deus. Deus não é um sonho de uma noite de verão. Deus é alguém para você desfrutar desde o primeiro até o último dia da sua vida e daí então para a vida eterna, quando nós viveremos com Ele para sempre. A segunda característica do carvalho que eu quero destacar aqui é que o carvalho é uma madeira fácil de trabalhar. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com serralheria, né, mas o serralheiro ou pessoas que trabalham com madeiras em geral sabem que cada tipo de madeira serve para uma coisa. E existem madeiras que são mais nobres. Os móveis feitos por essas madeiras são até mais caros, porque essas madeiras têm características específicas. O carvalho é um tipo de madeira fácil de trabalhar, é fácil de moldar, fácil de cortar, fácil de adaptar. Isso fala sobre nós sermos moldáveis na mão de Deus. Muitas vezes precisamos prestar atenção nisso. Como muitas vezes somos rígidos ao que Deus quer mexer na nossa vida, e nós estamos sendo resistentes, sabe? Isso é muito perigoso, porque um coração duro, um coração de pedra, é algo que a Bíblia condena, é algo que a Bíblia fala que não vai ter um bom final. Então, quantas vezes você até acredita em Jesus, acredita na Bíblia, você ora, mas tem um ponto específico da sua vida, ou alguns pontos, que Deus já quer transformar há algum tempo, e você tem sido resistente. Abra os seus olhos para isso, porque Deus, ele quer te fazer como um carvalho, como alguém que é fácil de trabalhar, alguém que é fácil de adaptar, alguém que é maleável, alguém que é flexível. Isso é algo importante não só para o nosso relacionamento com Deus, mas também para o nosso relacionamento com o próximo, né? É interessante a figura da cruz, porque a cruz ela tem o sentido vertical e o sentido horizontal. Então, o sentido vertical simboliza a nossa relação com Deus. Aqui, ó, terra e céu, baixo para cima. O sentido horizontal significa o nosso relacionamento com o próximo, com pessoas que são iguais a nós, né? Iguais no sentido de serem seres humanos. Então, qualquer ser humano, né, nós somos da mesma espécie.
Então, esse tipo de maleabilidade precisa ser para as duas coisas. Não apenas para se relacionar com Deus, mas para se relacionar com outros. Meu irmão, minha irmã, guarde uma coisa no coração. Não tem nenhum relacionamento que vai se sustentar sem flexibilidade. Eu não conheço aqui quem é casado, quem é casada e quantos anos você tem, mas se você tem um casamento duradouro, ou se você tem uma amizade duradoura, ou se você tem um vínculo de emprego, uma sociedade empresarial duradoura, você sabe que um dos pontos que sustentam essa boa relação é a flexibilidade. Uma hora um vai ter que abrir mão, outra hora outro vai ter que abrir mão. Inclusive nós, como país Brasil, nos últimos anos, nós temos vivido o dano da inflexibilidade nas relações. Nós vivemos num tempo de polaridade extrema. E não se iluda, não acho que é só polarização no campo político partidário, não, tá? Sei que esse campo está muito em foco nas notícias atualmente, mas eu vejo que essa polarização ela tem sido uma forma de enxergar o mundo em praticamente todos os temas. Eu vou conversar com os meus amigos sobre futebol e percebo uma polarização ultra radical. Vou conversar com os meus amigos sobre música e percebo uma polarização radical. Vou conversar com os meus amigos sobre qualquer assunto e tenho percebido que isso cresce cada vez mais. Mas a Bíblia nos fala que somos como um carvalho. Alguém que é fácil de trabalhar, alguém que é flexível. Não estou dizendo com isso que você não vai ter firmeza naquilo que você acredita. Não é isso. Eu estou falando sobre ser flexível, sobre ouvir o outro, sobre entender, sobre estar num lugar de empatia a respeito do relacionamento com o próximo. E, claro, fáceis de sermos trabalhados e moldados por Deus quando se fala num relacionamento com Deus. Amém? E uma terceira característica é que o carvalho ele possui fins medicinais na sua casca. A casca do carvalho ela é utilizada para o tratamento e cura de algumas doenças. E é interessante, gente, como tem pessoas que são cura na nossa vida, não é verdade? Você lembra de alguém aí que é cura para a sua vida? Eu até te convido a você a chegar para essa pessoa hoje e dar esse presente para a pessoa, fazer esse elogio para ela. Ele diz, olha, você é cura na minha vida. Tem pessoas que quando você chega perto delas, você adoece. Isso é terrível, né? A pessoa tem uma presença tão complicada que só dela chegar no ambiente o clima já muda, fica pesado, fica tenso. Uma pessoa problemática normalmente é assim, ela deixa o ambiente todo adoecido. Já tem outras pessoas que quando chegam no ambiente a coisa fica mais leve, fica mais solta, fica mais tranquila, você até relaxa quando a pessoa chega, porque ela é uma pessoa que cura, pessoa medicinal. E eu até gosto de uma canção do Rodolfo Abrantes, que ele fala assim, que das minhas feridas saia poder pra curar, que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. E aí vai seguindo a canção. E essa letra em específico, né? Que das minhas feridas saia um poder para curar, isso ministra muito ao meu coração. E eu quero uma atenção especial sua para isso que eu vou falar aqui. Observe. Que das minhas feridas saia um poder para curar. Então pense em alguém que cresceu na orfandade, que cresceu como órfão. Então ele tem ali uma ferida na alma dele por conta da orfandade. Mas aí quando ele cresce, ele consegue ser redimido a ponto de servir como cura para outros órfãos que se apresentam na vida dele. Entende? Ou uma pessoa que sofreu um abuso muito grave. E aí, quando o tempo passa, a pessoa é curada, é transformada, é restaurada. E ela serve como instrumento de cura para outras pessoas que sofreram abuso. Estou dando exemplos, por óbvio. Mas perceba como da sua ferida, daquilo que você sofreu, você pode se tornar a cura de alguém. Né? Uma vez estava conversando com uma pessoa, a pessoa falando, Thiago, mas por que eu não tive pai, eu não tive mãe? E falou assim uma história de família realmente muito delicada, muito a violência que sofreu, muitos abusos, muita coisa complicada. E a gente conversando assim, e eu falei para a pessoa, falei, olha, eu lamento por tudo isso que você passou. Tô dando um super resumo aqui, tá? Lamento por tudo isso que você passou. E comecei a ministrar na vida da pessoa, orar. E eu falei que pelo menos tudo isso que você viveu, você já sabe o que é sofrer. Então não permita que a sua esposa, não permita que seus filhos sofram aquilo que você sofreu.
Talvez você é agressivo porque alguém foi agressivo com você. Mas na verdade, se você sofreu a dor da agressividade de alguém, então você mais do que nunca vai evitar ser agressivo, entende? Vai evitar ser um ignorante, um brutal, né? Porque eu feri, então eu vou descontar. Não, querido. Da sua ferida pode sair poder para curar. Eu estou escolhendo as palavras porque, por óbvio, a gente está no YouTube aqui, tem temas que se a gente falar a palavra, o YouTube já derruba o alcance completamente. Mas para a tua história em específico, aquilo que você sofreu, se você redimir, você vai se tornar cura na vida de alguém. Então, assim como o carvalho tem fins medicinais na sua casca, você pode, para a honra e glória de Deus, ser cura na vida de alguém. Seja cura na vida de alguém. Uma outra expressão do carvalho que é muito interessante, essa aqui é a que eu mais gosto, é que, por incrível que pareça, gente, o carvalho, ela é uma árvore que quanto mais intempéries, quanto mais problemas ela sofre, mais ela se fortalece. Inclusive, o carvalho é uma árvore que os geólogos, os arqueólogos, as pessoas que estudam o que aconteceu naquele lugar, eles utilizam muito o carvalho como referência, porque o formato das raízes, as informações que ficam nas raízes, ajudam ali aqueles cientistas a entenderem quais foram os terremotos que aconteceram ali, as tempestades que aconteceram ali, porque o carvalho vai guardando essas informações nas raízes. A grande maioria da natureza que está naquela região, que sofre uma grande tempestade, um grande terremoto, um grande abalo, a grande parte da natureza morre. O carvalho, pelo contrário, quanto mais tempestades ele passa, mais ele se fortalece. Olha que palavra linda. E aí vem a Bíblia dizer que nós somos carvalhos de justiça. Significa que quando nós estamos com Deus, quanto mais provações nós passamos, mais nos fortalecemos. A prova que nós passamos, ela não vem para nos destruir, ela vem para nos fortalecer. Retomando mais uma vez o exemplo do professor, né? O professor te passa uma prova, não é para te reprovar, é para te aprovar, é para te colocar num outro nível. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que Deus Pai, ele aprimorou Jesus, o Filho, através do sofrimento. Então o sofrimento, ela é uma escola de Deus na qual nós aprendemos lições valiosíssimas. Valiosíssimas. Uma pessoa que sofreu muito, com certeza, ela teve pelo menos a oportunidade de aprender coisas que só o sofrimento pode ensinar. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que é melhor estar na casa do luto do que estar na casa da festa. E aí você se pergunta, poxa, como assim é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa? É melhor estar no enterro do que estar no aniversário? A Bíblia não está dizendo que a sensação é melhor. Claro que estar no aniversário é uma sensação de celebração, de alegria, de esperança, muito melhor do que estar no enterro, onde normalmente estamos ali lamentando a perda de alguém, a ida de alguém que nós gostamos. Mas o que a Bíblia quer dizer é que tem lições, tem coisas na vida que nós só vamos entender no enterro, no luto, na hora do sofrimento, né? Quando a gente perde, aquele momento de... Quando a gente está na pior, esse momento nos ensina coisas que os momentos de alegria e de vitória não conseguem ensinar. Então valorize isso. E assim como um carvalho, eu profetizo sobre a sua vida. Quanto mais provações você passar, mais você vai se fortalecer para a honra e glória de Deus. E eu quero fechar aqui, gente, perdoe pelo tempo, hoje a gente passou um pouco mais do nosso tempo da dinâmica, mas Deus é bom e obrigado por você ter chegado até aqui. E o melhor fica para o final. Olha o que está escrito. O que está escrito que eu anotei aqui, na verdade, né? Aqui já não é mais Bíblia, aqui foi uma anotação que eu tomei sobre o carvalho. E uma das características mais interessantes do carvalho é que a grande maioria das espécies, elas só conseguem produzir os primeiros frutos, as primeiras bolotas, né? Assim que se fala para o carvalho, bolota. O carvalho produz uma bolotinha. As primeiras bolotas são produzidas quando o carvalho está numa idade de cerca de 50 anos. 50 anos. Você planta um carvalho, para você pegar uma outra bolotinha para plantar um outro carvalho, é cerca de 50 anos. Olha a demora que esse carvalho tem para produzir um fruto. Eu uso a palavra demora de um modo bem sugestivo, porque 50 anos, isso é muito para nós, seres humanos. A média de vida
No Brasil, eu não sei exatamente, vai ser cerca de 70 anos, enfim. Sei que se alguém morrer com 100 anos, com certeza todo mundo vai ter ali a percepção de que essa pessoa viveu bastante, né? Então, 50 anos dá a impressão, pô, Thiago, vou esperar 50 anos, é muito demorado, a vida é muito curta, tem que aproveitar a vida. Mas saiba que o tempo de Deus é melhor do que o nosso. E muitas vezes, aquilo que Deus faz na nossa vida, guarde isso que eu estou te dizendo, guarde isso. Muitas vezes, aquilo que Deus faz na nossa vida soa para nós como algo demorado. Deus está demorando, Deus está demorando, Deus está demorando, Deus está demorando. Mas, meu irmão, o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Olha só, tem uma frase se eu não me engano, do Tim Keller, que ele fala assim. Olha que frase interessante. Quem puder, inclusive, depois registrar aí. Deus não nos dá aquilo que nós queremos. Deus nos dá aquilo que nós pediríamos se soubéssemos o que Ele sabe. Vou repetir para você, presta atenção. Deus não nos dá aquilo que queremos. Deus nos dá aquilo que nós pediríamos se nós soubéssemos tudo o que Ele sabe. Então, se você soubesse tudo o que Deus sabe, provavelmente os seus pedidos seriam diferentes. Então, Deus, Ele vai te dar aquilo que você pediria se você soubesse de tudo. É por isso que Deus nos dá coisas, Deus abre portas e fecha portas, que pra gente parece não fazer sentido, mas Deus sabe mais coisas do que nós. Então, o tempo de Deus, ele é muito melhor do que o nosso, saiba disso. Se você está achando que Deus está demorando, Thiago, tal coisa está demorando demais na minha vida, já passou o tempo, não estou aguentando mais. Acalme teu coração e confie em Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. E assim como o carvalho demora 50 anos, muitas vezes, para produzir os primeiros frutos, mas os frutos deles são frutos de excelência, são frutos de satisfação, são frutos que vão gerar outros grandes carvalhos duradouros. Muitas vezes o agir de Deus pode parecer demorado na nossa vida, mas o tempo dele é perfeito e o fruto que ele gera é maduro. Amém? Que você seja como um carvalho de justiça plantado para a glória de Deus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai de amor, muito obrigado por essa palavra, Deus. Nos faz como carvalhos plantados para a sua glória, como está escrito em Isaías 61. Nos ajuda, Deus, a sermos cura por onde nós passarmos. Nos ajuda a entender o teu tempo. Nos ajuda, Deus, a sermos maleáveis, sermos flexíveis ao teu trabalhar, a termos empatia pelo próximo. Nos ajuda, Deus, a entendermos o que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Eu te peço, Pai, nos ajuda em paciência no momento da espera, para frutificarmos no tempo certo e do modo certo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que o Senhor vos abençoe grandiosamente. Obrigado por ter ficado até o final. Não se esqueça, deixa um like nesse vídeo. E quero te fazer um pedido. Chama alguém para estar participando dos devocionais com você, para estar trilhando essa jornada. Se está sendo bênção na sua vida, chama alguém. A primeira pessoa que você lembrou, chama essa pessoa para vir participar contigo também. E antes de sair desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo sobre como essa palavra te edificou. E mais precisamente, hoje, eu quero que você diga a parte que mais tocou no seu coração, a parte que mais marcou no seu coração sobre todas essas características do carvalho que nós sinalizamos aqui, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe muito. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.